Porque eu... Gustavo e Guilherme. Acertou. E aí, rapaziada, tudo bem? Acertou. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Mais importante era isso, né? Exatamente. Mas não tem problema não, que até nossa mãe, nossa falecida avó errava, então tá tudo certo. Sei como é que é isso. Você apresenta pra gente. Então, prazer, eu sou o Gustavo, mestre de bateria do Salgueiro. Tô aqui desde que nasci, praticamente, né? Já passei por vários setores dessa bateria furiosa, mas hoje estou aqui como agraciado por ser mestre de bateria da minha escola de samba. Mestre Guilherme, né? Irmão do Gustavo. Irmão mais velho não, do meio, mas sou mais velho que ele um pouquinho. E também comecei aqui desde criancinha no Aprendiz do Salgueiro, passando pela bateria do Aprendizes, passando pela escola do Aprendizes também em outros setores, né? Como ala, carro alegórico. E agora como mestre de bateria, né? Ritmista, diretor de bateria e agora mestre de bateria da nossa escola do coração. Rapaziada, então vamos lá, vamos começar. Cara, como é que surgiu a história de vocês no samba, no carnaval? Cara, como a gente falou já aqui na apresentação, a gente nasceu aqui dentro, né? Pra quem conhece a Silva Teles, que é a Rua da Quadra do Salgueiro, a gente nasceu aqui na Silva Teles, né? Hoje a gente continua morando, o Gustavo, na esquina, eu na rua do lado, né? Então a nossa vida sempre foi aqui no Salgueiro, porque nosso pai era diretor da escola. Assim que, quando eu nasci, meu pai já era diretor de ala, né? Depois virou presidente de ala. Então, desde pequenininho, a nossa vida foi toda aqui, né? Tanto a Vila Olímpica, para quem não conhece o Salgueiro, tem uma Vila Olímpica colado, né, a quadra, até a passagem de saída de emergência e área de fumantes é nessa Vila Olímpica, né? Já na pista, aí tem campo, tem quadra de futebol, basquete, piscina. Hoje tem uma quadra de futevôlei, né? Vôlei de areia. E a minha vida aqui, a minha adolescência foi fazendo fazia futebol, fiz curso de informática, né? Vinha pra cá, jogava fliperama, tinha uma pelada antiga, né, Gustavo, que o Romário jogava às terça-feira, a gente vinha pra cá pra ver o Romário e outros jogadores jogarem. Então a nossa vida foi aqui, Salgueiro, Vila Olímpica, né? Então por isso que a gente fala que a gente tá aqui desde que a gente nasceu. Realmente nasceu. Exatamente. Gustavo, conta pra gente, cara, como é que desenvolveu a carreira de vocês aqui dentro da escola? Então, eu costumo até dizer, né, que o Salgueiro, para quem não conhece, tem uma escola mirim. Hoje em dia, se eu não me engano, todas as escolas do grupo de especial também tem, né, mas outros projetos, né, e outras escolas que não fazem parte do grupo especial também tem, né, escola mirim, que funciona como um projeto social para as crianças da comunidade, né, de tirar as crianças das ruas e vir aqui para poder participar, de estar nesse âmbito de comunidade, né, que a escola de samba oferece, de aprender a tocar, de aprender a sambar, de aprender a ser um mestre-sala, de aprender a cantar, de aprender a ser uma porta-bandeira, uma passista, né, e seguir a vida, né, no ambiente carnavalesco, que salva muita gente, né. Então eu costumo dizer assim que hoje em dia eu sou músico, né, a gente está na função de mestre de bateria do Salgueiro, mas a gente sempre viveu da música, eu e Guilherme, e eu costumo dizer que eu sou músico porque o Salgueiro me ofereceu isso, porque eu entrei na Aprendiz do Salgueiro aqui com 6 anos de idade, né? Comecei a tocar na Aprendiz, né? Porque eu já participava, já vinha com nosso pai, criança, né? Então foi meu primeiro contato com o instrumento de fato, assim, de pegar um instrumento e tocar, né? Foi na bateria do Aprendiz do Salgueiro, né? Então eu sou muito grato, né, e feliz, né, por ter crescido aqui dentro. E aí no Aprendiz ali eu entrei com 6 para 7 anos, e aí fui ritmista, fui diretor de bateria e fui mestre de bateria do Aprendiz também, né? Até que no momento eu virei ritmista do Salgueiro com 13 anos, nesse meio campo aí, né? Eu era diretor do Aprendiz, aí virei mestre, aí virei ritmista da Furiosa também. E aí, a partir do momento que eu bati a idade, né? Falei, agora acho que é a hora de eu dar oportunidade para outra criança, outro adolescente ser mestre de bateria também, que todo mundo tem que viver esse sonho, né? No Aprendiz do Salgueiro. Aí eu viro diretor de bateria no Salgueiro, isso após o Carnaval de 2010 para o Carnaval de 2011. E aí eu sigo como diretor de bateria e sempre ajudando aprendizes, porque aprendiz, todo mundo me zoa, que fala que quando tem alguma coisa do aprendiz eu chego e começo a chorar.
É porque rapidamente assim, vem lembranças assim, como o Guilherme falou, a nossa infância foi aqui, Aprendizes, Vila Olímpica do Salgueiro, né? Então, rapidamente eu fico emocionado mesmo, porque eu fico vendo umas crianças ali tocando e eu falo assim, caraca, já pensou se esse moleque aqui não tem pretensão nenhuma e ele não tá nem ligado que, de repente, daqui a uns 20 anos ele pode ser o mestre de bateria do Salgueiro, que foi exatamente o que aconteceu com a gente. E aí, no final do ano de 2018 ali, pro carnaval de 2019, a escola tava passando por um processo político e tal, e acabou que aconteceu todo esse imbróglio, e aí, no final do ano de 2018, o presidente André Vaz, vice-presidente Joaquim Cruz, né, que viram a gente criança também aqui, era um amigo do nosso falecido pai, né, e eles vieram e fizeram o convite pra gente ser o mestre de bateria do Salgueiro, e a gente, rapidamente ali, a gente, passa um filme na cabeça, né, de toda essa história que a gente tem aqui dentro da escola, de toda essa evolução que a gente teve, e é emocionante assim mesmo. E então, a nossa história aqui é exatamente isso, de raiz, né, de chegar aqui bem criança, e participar de todo esse processo de evolução, da escola mirim, da escola mãe, e chegar onde a gente chegou, né? Cara, muito legal. E, Guilherme, conta pra mim, vocês foram crescendo assim junto? Ele ia pra um cargo, você também ia pra um cargo ou não? Sim, só que na verdade, como eu sou mais velho, então as coisas aconteciam primeiro pra mim, né? Pelo fato de ser mais velho. E, por exemplo, eu comecei a desfilar na bateria do Salgueiro antes dele. Porque o meu primeiro desfile, eu tinha 18 anos. O primeiro desfile dele eu tinha 13. Só que foi num momento que as coisas estavam mudando. Por exemplo, o meu primeiro desfile foi em 2004, que o mestre de bateria era o Jonas. Então era um momento, foi o único ano que o Jonas ficou como mestre de bateria do Salgueiro. Pra quem não conhece, o mestre Jonas, né? O mestre Jonas foi um grande. Foi um grande mestre de bateria, que não está em atividade, mas é um grande mestre de bateria que passou aqui pelo Salgueiro, Mocidade e outras da escolas, Mocidade, né? E aí, esse ano ele estava aqui e ele, a convite do Maninho, ele virou mestre de bateria do Salgueiro. E antes era o Louro. E o Louro, ele tinha uma coisa muito particular dele, que ele não deixava criança tocar na bateria, né? Hoje as coisas são muito diferentes. E na época a gente ficava todo mundo chateado, né? Porque a gente queria tocar e tal, mesmo tendo aprendizes. Hoje eu entendo o motivo dele não deixar, né? Naquela época, década de 90, por exemplo, era outro tipo de bateria, era outro tipo de ritmista. O ambiente era diferente. Era outro ambiente, né? Então, ele queria que as crianças estivessem na escola de criança, né? E o Salgueiro, como era uma escola gigante, né? Com a bateria praticamente quase toda do Morro do Salgueiro. Silvateles também. Silvateles e Morro do Salgueiro, né? Ele fazia bem essa divisão. E aí, depois de muito tempo, que eu fiquei mais velho, eu entendia por que ele não deixava. Tinha até gente menor de idade, mas era 2, 3 no máximo, né? Que era filho de alguém, ou sobrinho de alguém e tal, mas era criança, para ele tinha que estar na escola mirim, né? E aí, quando mudou para o Jonas, eu já tinha 18 anos, eu provavelmente iria passar para o Salgueiro, porque eu já estava ali estudando música, né? E praticando, então eu já tocava bem, já tinha grupo, já estava na rua tocando como músico. E aí eu fiz meio que um teste assim para entrar na bateria do Salgueiro. Sendo que naquela época, como teve a mudança do Louro pro Jonas, eu digo assim que, como eu vivi aquela época, parecia para mim que tinham pego a bateria do Salgueiro, colocado no liquidificador e batido no turbo, né? Porque como o Louro saiu, muita gente saiu também. E aí começou a vir a gente de várias outras escolas e tal. Que não era comum aqui, né? Que não era comum. Escola desfilarem aqui, E aí foi o meu primeiro ano, com 18 anos e tal, e aí o Jonas só ficou esse ano. Em 2005 que mudou, o Gustavo já tinha 13 anos, já tocava tarol pra caramba já. Começou muito novo, começou com 7, 8 anos tocando. Assim como a gente tem hoje. Hoje o nosso repique de bossa, tava até falando com o Rafinha, tem 13 anos. 14 e o Matheus tem 14, 13. E o Matheus tem 13. Ontem a gente fez uma gravação aqui, que o Rafinha fez 14 anos agora. Ele fez a gravação sozinho, assim, tocando demais. Precisão, volume, som que tinha do instrumento, cara, 14 anos, mano, sabe? Mas ele
Já é o terceiro carnaval do Rafinha. Já é o terceiro carnaval. É, E aí não é o você primeiro, vê assim, as ele fotos entrou dele, ele começou com 14, não, criancinha, ele começou tipo, com 11, 5 12 anos ali. tocando. Então, Vocês aqui com 11, 12 anos, né? então, assim, hoje as coisas também são muito mais precoces. E não é só no Salgueiro, não. Se você pegar todas as baterias, cara, você tem uma molecada muito boa tocando. E aí, quando você tem essa responsabilidade muito cedo, você evolui também muito cedo, né? Só que aí, naquela época, aí, como eu tava falando, as coisas aconteceram pra mim primeiro pelo fato de ser mais velho. E aí foi isso. E aí, como a gente, pô, era irmão, a gente dividia o mesmo quarto, a mesma cama, né? Então, os mesmos instrumentos. E aí, como eu comecei a tocar antes dele, no sentido de estar na rua tocando, fazendo show já, pelo fato da idade, ele também foi acompanhando e foi evoluindo. A gente começou a tomar um pouquinho diferente ali no rumo da questão dos instrumentos, que o Gustavo começou a tocar bandolim. E aí, no curso que ele entrou para fazer aula de bandolim, eu fui para fazer aula de percussão, que eu queria tocar bateria, né? Queria estudar outras percussões, como percussão latina e tal, já naquela época, com 18, 19 anos. E aí depois a gente já tocava percussão, e depois ficou os dois só na percussão, dividindo as mesmas coisas, dividindo os mesmos trabalhos, assim, porque muita gente começava a chamar os dois para tocar junto, porque sabia que a gente tinha já essa afinidade, essa parceria, éramos irmãos, dividíamos os mesmos instrumentos, né? A gente sempre, Gustavo, tem que comprar um negócio aqui, né? Pô, me dá R$100, eu vou botar 100, tu bota 100, e comprava, sei lá, um pandeiro, comprava um tantã, comprava um surdo e tal. Quando a gente tem um home studio, né? Hoje é na minha casa, agora ele tá fazendo na casa dele também. E o home studio foi a mesma coisa, a gente começou a viajar para dar aula, começamos a dividir, tem que comprar placa de som, 100 para você, 100 para mim, e aí dividindo. Né? Então a gente começou a caminhar junto desde muito novo, né? Até virar mestre bateria do Salgueiro junto, entendeu? Eu acho que as pessoas nunca enxergaram eu sozinho ou o Gustavo sozinho. Sempre enxergou. Não, é verdade. Sempre enxergou junto. É uma parada muito doida isso, Enxergou junto. E já que tem gente que acha que quando anunciam o mestre Gustavo, mestre Guilherme, acha que é uma pessoa só. Tem gente que é tipo Guilherme Gustavo. Tem gente que acha que é um nome composto, assim, é muito doido essa parada. Cara, essa união de vocês vem do pai de vocês ou não? Foi algo que foi fluindo? Cara, família mesmo. Família. A nossa família é assim. A gente vê, tem várias histórias, porque muita gente fala pra gente assim, pô, é muito legal essa história, essa relação de vocês, né? Como um irmão e tal, porque a gente sabe que tem famílias que as pessoas não se dão. É normal acontecer. Acontece, infelizmente. Lá em casa foi uma coisa muito natural, assim, nós somos 3 irmãos, né? Minha mãe e meu pai já falecido, e toda a família, assim, meu pai... Na verdade, não partiu do meu pai, eu acho que foi uma coisa muito natural da gente crescer aqui dentro, né? Todo mundo é apaixonado pela escola. A minha irmã desfila desde criança também. A Marcela desfila antes da gente. Antes da gente, porque ela é mais velha. Ela é mais velha. Então ela pegou a alegria, finalzinho da alegria da passarela ali, né? E desfila até hoje. Aprendiz do Salgueiro, aí desfila no carro, aí desfila de fantasia, desfila não sei aonde. E trabalha com a gente aqui na quadra. A gente tem uma drinqueria aqui da bateria que é nossa. E ela que é eventos, e ela trabalha aqui com a gente, trabalha na oficina. Então, assim, é família mesmo. Sempre foi assim, essa união sempre foi assim. Mas a gente briga pra caramba, tá? Cara, briga muito. Cara, como que é vocês liderar junto, cara? Cara, não, é muito doido assim, porque não é só a questão do ser mestre de bateria. A gente já discutiu em cima do palco tocando com um artista grande. Pode contar isso pra gente? Cara, não, muito doido, porque às vezes, cara, é isso. Tipo assim, a gente é irmão, a gente cresceu junto, a gente compartilha 70%, 80% das mesmas ideias, assim, eles têm o mesmo papo, a mesma linguagem, só que tem vezes que a ideia não é a mesma. Não cruza. Então, tipo assim, não, eu quero fazer dessa forma, não, eu quero essa. Aí fica, então, cara, não, mas aí, tá, mas eu não quero fazer, pô. Não, mas você tá, e aí como é que a gente vai resolver, então? E aí a gente começa a discutir. Como é que você resolve? Um SED? Um SED. Tem que ser. Ah, não, tu vai fazer isso aí? Beleza, então aquela outra parada lá... eu vou fazer. Tá bom, beleza, então. Ninguém sai perdendo. Exatamente. Aí ninguém sai perdendo, exatamente. E aí eles tocando, a gente em cima do palco, assim, aí a gente tocando, não sei o que, aí... Cara, pô, era eu que fazia isso nessa música. Pô, tu não tá fazendo outra coisa, então a gente começava a discutir tocando. E no palco, você pau quebrando, show lotado, a gente discutindo. Só que abaixa a cabeça aqui, aí começa a xingar baixinho, né? Cara, muito legal. Cara, e assim, vocês já tiveram proposta ou desfilaram por outras escolas ou só Salgueiro? Cara, então, a gente cresceu numa geração do samba no qual a galera começou a caminhar muito nas escolas, né? Começaram a surgir muito essas amizades entre escolas de samba, né? Entre baterias,
né? Então eu já cresci assim, tipo, pô, você é muito bom, isso sendo diretor da bateria da Aprendizes, né, sendo mestre, você é muito bom, mas tem que rodar, tem que ir nas outras escolas conhecer como é a cultura de cada um, como são as identidades, as particularidades. E aí começou a criar essa ideologia, né, no mundo das baterias, que não era muito comum até a década de 90, ali, início dos anos 2000. Então acabou que a gente foi começando a caminhar, ir no ensaio da escola tal, ir no ensaio da outra escola, ir no ensaio da outra escola. Tipo, não que não tinha na década de 90, mas era muito menos. Era muito menos. Às vezes tinha assim, um grupo do Salgueiro aqui foi desfilar numa outra escola, mas era porque tipo, o mestre de bateria estava pensando numa sonoridade e ele queria botar 15 taróis do Salgueiro para tocar. Era mais assim, não tinha tanta essa questão do pô, caraca, eu gosto muito de lá, vamos lá ensaiar a temporada inteira. Isso já é uma coisa mais nova, né? Que foi a geração que a gente cresceu. E um pouco disso que o Guilherme falou, essa questão dos mestres mais antigos não deixar as crianças entrarem nas baterias, né? Por conta até de uma questão de proteção, como a gente falou, né? Então, quando a gente cresce, vai para a escola grande, muita coisa começa a mudar. Então a gente começa a ir ali, aqui, pô, vamos naquela escola tal. E aí, pô, começa a virar amigo da galera que é da sua idade, né? E a escola Mirim também proporcionou muito isso, né? Das baterias Mirins começarem a crescer junto e a galera começar a se falar, criarem uma amizade, né? Então acaba que a gente cresceu e aí eu fui pro desfile na Tijuca. Eu e o Iago, que é um diretor nosso aqui, que é amigo nosso de infância também, a gente estudava junto. A gente estudava com o filho do mestre Casagrande, o Thompson. E aí acabou que no primeiro ano do Casagrande como mestre de bateria na Tijuca, eu desfilei tocando, né? Então, tipo, começava a criar né, essas amizades, assim, né? Então, sobre a questão de proposta para ser mestre de bateria, para ser diretor, a gente nunca recebeu, não, até porque acho que a galera enxerga muita gente muito enraizado com o Salgueiro. A gente é Salgueiro aqui mesmo e vive a nossa escola, né? E a questão de ir em outra escola, de desfilar, era mais nessa questão do ritmista, da amizade mesmo, de estar junto com os amigos, de estar aqui, a galera vir aqui no Salgueiro, uma galera veio desfilar.